Nós vamos trabalhar, então, nessa primeira parte, aquela parte do livro que fala sobre as práticas cotidianas. Então, a minha intenção aqui é pensar as práticas cotidianas. Uau, que legal! Em relação às práticas cotidianas, a primeira ideia que eu quero trazer para vocês é essa: uma maçã ou um doce. 90% das crianças não vão escolher aquilo que é mais saudável, ou seja, a maçã. Elas vão escolher o doce. Atenção! Na hora de você aprender, não é diferente. Na hora da criança aprender, não é diferente. Eu vou aprender aquilo que me dá prazer. Quem é que descobriu isso? Quem descobriu isso foi esse cara aqui, ó, um cara chamado Maslow, que desenvolveu essa pirâmide. Essa pirâmide. E nessa pirâmide das necessidades de Maslow, a descoberta deles é que a grande maioria das pessoas, quando vai agir, quando vai se comportar, ela vai se comportar primeiro por aquilo que é a necessidade de sobrevivência dela, ou seja, comida, água, sono, repouso, etc. A busca pela educação, a busca por aprendizado, a busca por uma elevação do espírito, a busca por aprender a gostar de ler, é o último grau de evolução de qualquer indivíduo. Primeiro ele vai pensar na sobrevivência, depois na segurança, depois na família, depois na autoestima e, por último, a última coisa que o indivíduo vai buscar como importante na vida dele é a educação. Então aqui a gente tem uma noção, né, do quanto de fato é difícil lidar com o processo de aprendizagem, porque esse processo de aprendizagem necessariamente ele é um processo que tem que atingir primeiro essa fase, que é a fase da sobrevivência. E na fase da sobrevivência, o prazer é algo que estimula esse indivíduo a aprender. O William Glass, ele vai nos dizer algo que é muito importante. Quando ele começa a perceber que quando a criança fala, quando ela tem que ensinar alguma coisa, quando ela precisa entender alguma coisa para explicar para os outros, ou seja, quando ela tem que explicar, que resumir, que estruturar, que definir, que generalizar, que elaborar e que ilustrar, essa criança vai aprender 95% de tudo aquilo que ela estiver estudando naquele momento. Então, você fazer uma aula com você somente lendo e as crianças somente ouvindo, ou observando, ou vendo e observando, o seu resultado vai ser muito superior do que se você fizer uma proposta na qual as crianças vão ter que fazer, em vez de você ficar fazendo por elas. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Nós precisamos acessar uma área do cérebro que se chama área da recompensa, ou seja, essa região na qual as sinapses elas são produzidas e esse indivíduo vai sentir prazer de estar ali naquela sala de aula, naquele momento, naquela aula sua, né? Existe muita diferença entre a maneira como eu programo a minha aula e a maneira como a minha aula sai. Existe, de fato, muita diferença. Mas a questão não está nessa diferença. A questão não está em dar uma aula perfeita, mas em tornar o espaço da sala de aula um espaço mais agradável para esse indivíduo, para essa criança. E aí alguns recursos de aprendizagem, uns que dá para aplicar na educação infantil, no ensino fundamental, e outros que dá para aplicar só no médio e no superior. O primeiro deles é o artigo científico. Provavelmente, tirando Eurípides, nenhum de vocês fez artigo científico na vida.
Mas fazer um artigo científico é uma técnica de aprendizagem muito importante, porque é você que tem que pesquisar, é você que tem que explicar, é você que tem que perceber, então, aquilo que é mais importante ser dito naquele momento. E eu não sei quantos de vocês que sabem, mas o curso de pedagogia da UEG tem uma revista científica que recebe artigos de todas as pessoas do país, mas que também recebe artigos do próprio curso. Então, se você quiser produzir um artigo e enviar para a nossa revista, provavelmente esse artigo vai ser corrigido e vai ser publicado. E é uma forma de aprendizado também. Uma outra questão que é muito importante, e eu já mencionei isso com vocês, é o apontamento de leitura. Ou seja, enquanto o professor ou alguém está falando, anotar aqueles pontos principais, fazer as suas anotações. Por quê? Porque à medida que você anota, seu cérebro reforça aquela informação e você consegue pensar e processar essa informação. Aquela famosa frase que o professor, quando vira para você, que eu coloco aqui também na GIF, né? O professor vira para você e fala assim: tá copiando, né? Eu estou falando aqui, você está copiando? Não, então copia, né? Por quê? Porque se você copiar, e esse é que é o aspecto fantástico, quando o aluno está copiando aquilo que você está falando, aquilo que está acontecendo na aula, ele presta mais atenção. Então, é uma forma de lidar também com a própria dificuldade de atenção dos alunos. E você pode gratificar esse aluno. Por quê? Porque essas anotações de aula podem servir também como nota de qualitativo e uma série de coisas nesse sentido, né? Aula expositiva, na essência, aula expositiva é chata mesmo, todo mundo sabe que a aula expositiva é chata, mas apesar de nós sabermos que a aula expositiva é chata, ela tem uma conotação de linearidade, e tem alguns alunos que só aprendem, que só conseguem aprender, que o estilo de aprendizagem deles é o estilo de aprendizagem da aula expositiva, tá? A aula expositiva dialogada, de certa maneira, a gente tem conseguido fazer essa aula expositiva dialogada nessas atividades que a gente tem desenvolvido, de vocês falarem, de vocês colocarem perguntas, de vocês fazerem comentários sobre a aula e assim por diante. Então, quando o professor vai expondo, ou quando ele vai fazendo uma leitura dialogada, é bastante interessante. Por quê? Porque um lê, explica, outro lê, explica, o professor lê, explica, e aí esse processo de socialização, ele vai acontecendo. Recurso de cartazes e banners também, banners mais para eventos científicos, cartazes para atividades e projetos escolares, são interessantes porque eles dão uma visibilidade naquilo que a criança, que o jovem, que o adulto está aprendendo e está socializando. Então, é um recurso interessante também de aprendizagem, né? Quando a gente está em sala de aula, é bastante interessante porque a gente consegue fazer esse brainstorm, né? O que é o brainstorm? É quando você começa um determinado assunto e aí você fala para o aluno assim, o que você sabe sobre isso? Por exemplo, nas aulas de filosofia eu costumo usar brainstorm. Fulano, o que é filosofia para você? Ciclano, o que é filosofia para você? Qual a sua experiência de filosofia no ensino médio, assim por diante? Então, cada um vai falando, eu vou colocando alguns pontos do que cada um vai falando no quadro, e depois eu dou minha aula em cima daqueles pontos que foram falados. Então, é uma estratégia bastante interessante de aprendizagem também, tá? Debate, promover debate em sala de aula, né? Um lado da sala defende uma ideia, o outro lado da sala defende outra ideia em relação a uma questão pedagógica. Então, o debate é importante porque vai te ensinar a falar em público, vai te ensinar a desenvolver novas ideias, a reforçar o seu pensamento com argumentos válidos, né? Então, o debate é um recurso interessante. Um recurso que a gente trabalha pouco, pessoal, é o recurso do documentário.
Mas o documentário, quando a gente consegue orientar direitinho, ele é bastante interessante, porque ele vai mostrar um recorte de uma determinada realidade, de uma determinada localidade. Embora isso não seja muito comum ainda de se trabalhar, é um recurso que a gente precisa começar a utilizar, tá? O ensaio, embora eu tenha brincado com a ideia de ensaio e tenha colocado aqui um ensaio fotográfico, o ensaio, do ponto de vista acadêmico e estudantil, ele é um texto de uma página ou duas que o aluno escreve sobre determinado conteúdo, uma síntese sobre uma determinada explicação e assim por diante. De modo que o ensaio é algo que pode ser publicado, inclusive em revistas científicas, né? Trabalhar com esquema também é importante, a gente precisa aprender a trabalhar com esquemas, com anotações, com, com tópicos de informação, e aqui a gente faz uma diferenciação entre o esquema e o mapa conceitual. O mapa conceitual é um pouco mais elaborado, e a gente vai falar ainda sobre mapa conceitual, né? Eventos e excursões são importantíssimos, né? O evento do curso que tira o aluno daquela rotina, daquele esquema de ver o mesmo professor todo dia ou toda semana, né? Uma viagem a museus, a espaços diferentes, a escolas diferentes, a instituições diferentes. Então, tudo isso ajuda no processo de aprendizagem e pode servir como fechamento de determinado conteúdo, né? Um dos aspectos ou das técnicas mais importantes de aprendizagem é, inclusive eu cito lá no texto o professor Pedro Demo, é o ensino com pesquisa, né? O ensino com pesquisa, ele é muito importante porque ele ajuda o aluno a aprender, ou seja, é quando esse indivíduo vai construir determinado conhecimento, e a gente viu isso nas escolas inovadoras, né? E esse conhecimento que ele vai construir a partir das pesquisas dele, e ele vai produzir um produto sobre essas pesquisas. Pode ser um insight, pode ser um artigo, pode ser qualquer outra coisa, né? Estudar textos é importantíssimo, principalmente porque ao estudar textos e saber ler e começar a ler, reler, anotar, grifar, circular, fazer perguntas, esse indivíduo vai desenvolver então a sutil arte da aprendizagem ou da autoaprendizagem, ou seja, de fato ele vai aprender a aprender. O estudo por meio de pesquisa de campo também é importante, então eu preciso saber, por exemplo, vamos pegar o gancho da aula de hoje, em qual escola de Quirinópolis o problema da indisciplina é maior, e aí por meio desse estudo eu vou fazer um mapeamento da indisciplina, e esse tipo de estudo é o chamado estudo de campo, né? Que é quando eu começo a perceber, por meio de levantamento de dados, onde determinado problema ou situação incide mais no cotidiano. Feiras de ciência, feiras culturais, feiras de comida, seja qual for o tipo de feira, a feira também é um recurso importante que a gente precisa trabalhar na escola na forma de projeto, e ela ajuda justamente essas crianças a saírem da rotina da sala de aula, a desenvolverem novas percepções e crescerem do ponto de vista cultural também. O fórum de discussão, quando a gente tem o recurso de fazer, no Google Class dá para fazer isso, né? É bastante interessante porque uma pessoa comenta uma coisa, depois outra comenta, depois o professor também dá a opinião dele. Então, quando você tem várias opiniões, isso ajuda. E a gente pode fazer isso oralmente, não precisa fazer isso por meio de plataforma, né? Pode fazer por meio de uma plenária também, e dá muito certo utilizar esse recurso. O GOGV, ou GDGO, que é Grupo de Observação e Grupo de Verbalização, era uma técnica muito utilizada nos anos 80, ou seja, você divide a sala
entre um grupo que vai expor determinado conteúdo e o outro grupo que vai observar essa exposição e fazer as críticas depois. Então, esse resultado é diferente do debate, porque nesse caso você só tem essas duas situações, você não tem réplica nem tréplica, e aí você pode também reforçar esse assunto ou determinado assunto através dessas duas formas, que é a observação e a verbalização, GV, GO. Uma técnica que a gente utilizou hoje, na aula de hoje, foi a inquirição, ou seja, você lê o texto e aí você desenvolve ou uma pergunta, ou uma dúvida, ou uma questão que você quer ampliar essa discussão, desenvolver essa discussão, enriquecer essa discussão. Então, o nome disso é inquirição, né? Como eu já disse também, jogos de tabuleiros, eles são importantíssimos, por quê? Porque eles distraem o cérebro, oxigenizam o cérebro, faz com que os dois lados do cérebro se comuniquem. Então, os jogos, eles são muito importantes, eles precisam ser utilizados cada vez mais em sala de aula. O júri simulado, embora seja mais utilizado em cursos como o curso de Direito, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de curso. Então, você cria uma tese ali para defesa, e aí você divide as pessoas em quem vai julgar o caso, quem vai ser o indivíduo que vai defender o réu, o indivíduo que vai atacar o réu ou a situação, e a partir daí você consegue então ter resultado, porque todos precisam se preparar para estar naquele momento, para fazer aquele júri simulado, né? Quase no fim, pessoal. A questão da leitura em sala de aula era uma coisa que eu achava inimaginável, né? Para vocês terem uma ideia, 73% sabem ler e escrever no Brasil, mas 65% tem algum nível de dificuldade em compreender aquilo que lê. 65%. Entre os universitários, em torno de 30% tem dificuldade em interpretar textos. E 8% dos brasileiros estão no melhor índice de alfabetização e conseguem ler e interpretar. Gente, nem 10% dos brasileiros conseguem ler e interpretar bem textos. Então, a gente precisa trabalhar leitura em sala de aula, leitura silenciosa e leitura oral também em sala de aula. Quanto mais o indivíduo lê, quanto mais ele lê em público, mais ele destrava essa capacidade que ele tem de leitura. A leitura compartilhada também é muito importante. Leitura compartilhada, eu gosto muito de fazer isso no ensino médio. Por quê? Porque você começa, pega o material, um texto, aí você lê um parágrafo, explica, pede para um aluno formular uma pergunta sobre aquele parágrafo, pede para outro comentar aquilo que você leu. Então, a leitura compartilhada, ela costuma ser bastante dinâmica. Oi, Eurípides, então nós precisamos melhorar isso. A gente vai melhorar essa questão da interpretação é justamente nessas discussões que a gente constrói. Como eu disse para vocês, os mapas conceituais. Pedir para o aluno fazer um mapa conceitual é uma técnica muito interessante de aprendizagem, porque não é todo mundo, primeiramente, que tem capacidade de fazer mapas conceituais, mas quando você consegue fazer um mapa conceitual, você consegue esquematizar muito bem o conteúdo e a partir desse conteúdo você consegue então dimensionar esse aprendizado que está sendo proposto para esse indivíduo. Mesa redonda, a gente de vez em quando utiliza esse recurso, principalmente no Simped, que é o evento do curso, né? Consiste em chamar 3 pessoas que pesquisam determinado assunto, cada uma delas vai ter de 10 a 15 minutos, faz sua exposição e depois se abre para as perguntas, né? Uma vez eu fiz isso com a disciplina de gestão escolar. Então, eu chamei um coordenador pedagógico, um diretor de escola e um responsável por disciplina,
os três falaram e depois os alunos fizeram pergunta. Então, é uma técnica muito interessante. Plenárias, como eu já disse, também são muito importantes no processo de aprendizagem. Nós já fizemos algumas plenárias, que é justamente quando eu digo para vocês assim: leia o texto e faça um comentário sobre o texto na aula seguinte. Então, isso é uma plenária. É quando você lê e expõe aquilo que você quiser sobre o texto, tá? Portfólio é uma técnica muito utilizada na pedagogia, ou seja, você vai pedir para o indivíduo montar uma pasta com as principais, os principais resultados de aprendizagem dele naquele ano, ou as atividades que ele fez naquele ano, ou uma pasta de planos de aula. No estágio é muito utilizado o portfólio também, né? Então, é uma técnica de aprendizagem. Projetos escolares, nem se fala, as crianças adoram. Quando elas saem do reduto da sala de aula, vão para um espaço, constroem alguma coisa com sucata ou com qualquer outra coisa. Então, isso para elas é muito importante, né? Sair da sala de aula, realizar projetos e etc. A gente já trabalhou questionário esse ano também, né? Teve um dos textos que eu passei 5 questões, vocês leram as questões, depois a gente foi discutindo a partir das respostas de vocês cada uma dessas questões. O que não pode fazer é igual os professores da época que eu e o Eurípides estudava na sexta série, né? O professor passava um questionário de 40 perguntas e daquelas ele tirava 5 para a prova. Aí mata qualquer um. Vamos aprender definitivamente o que é resenha. Resenha é quando você lê um texto e você reescreve aquele texto com as suas palavras, sem usar as palavras do texto. Isso é uma resenha, que é diferente de um resumo. Resumo, no caso de resumo de texto, é quando você pega as frases principais do texto e junta essas frases num novo texto, menor. Então, ele é um resumo. Só que quando você escreve um artigo, você tem o resumo de artigo. E o resumo de artigo, ele tem como característica trazer o objetivo daquele artigo, a justificativa daquele artigo, o problema do artigo, a resposta ou hipótese daquele artigo, qual a metodologia que foi utilizada e quais os resultados que você obteve naquela pesquisa, tá? Seminários. Nós já fizemos um seminário, né? Semana passada nós encerramos ele. E o seminário, como eu disse, também é uma técnica de aprendizagem. Quando eles são seminários avançados de orientação, a gente utiliza muito essa técnica quando vocês estão fazendo o TCC no terceiro ou no quarto ano, e aí a gente faz uma prévia ali, todo mundo na mesma sala, cada um fala sobre sua pesquisa, os professores dão suas opiniões e a gente vai fazendo os ajustes ali na pesquisa para finalizar o TCC. Trabalhar com vídeos em sala de aula é muito importante, porque os vídeos eles conseguem falar com imagem, som, movimento, cenário, aquilo que você só com a sua fala, só com a sua voz, você não consegue expressar. Então, sempre que possível, trabalhe em pequenos vídeos em sala de aula. Estou finalizando. Isso.